Alguém essa semana me perguntou: Pastor Paulo, por que você escolheu essa carta? A carta de 1 Coríntios hoje, escrita para aquela igreja, tão cheia de dons, uma igreja pentecostal, uma igreja que Paulo extraiu dela motivos para nos ensinar sobre vários assuntos, ou por que não dizer, todos os assuntos referentes à igreja. Capítulo 1, por exemplo, ele fala sobre o grandioso chamado do cristão. Que o cristão foi chamado para ser santo, foi chamado para a comunhão com Cristo e foi chamado para glorificar Deus. No capítulo 1. Então, ele fala sobre esse grande chamado que cada um de nós temos ou recebemos de Deus. No capítulo 2, ele diz que o capítulo 2 ele centraliza o Evangelho, ele é centralizado na morte de Cristo. O Evangelho é um plano de Deus para a humanidade. E o Evangelho foi revelado para nós pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando eu orava aqui, nos nossos 12 minutos, 13 minutos que nós oramos, eu orava ao Deus Espírito Santo, agradecendo ao Pai e a Jesus Cristo por ter enviado Ele para a terra. Por que Deus enviou o Espírito Santo para a terra? Porque a Bíblia diz que a capacidade dele de nos sondar, de nos conhecer, é muito grande. Cristo olhava para alguém e ele é Deus. Ele poderia descobrir pelo Espírito Santo que aquela pessoa estava vendo, pensando e até fazendo. Mas agora o Deus eterno, a terceira pessoa da Trindade, está conosco todos os dias. E quando eu orava, eu dizia: Deus, Espírito Santo, obrigado pela renovação que tu traz sobre nós. Porque às vezes estamos cansados, estamos quase vencidos dos problemas, mas o Espírito Santo vem e nos renova, nos coloca de pé. Espírito Santo, obrigado pela regeneração, porque quando éramos ainda separados de Deus, distantes das boas obras, com os pensamentos fora dos padrões divinos, o Espírito Santo agora veio e nos regenerou em Cristo, quer dizer, nos fez nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espírito Santo, obrigado por me sustentar, nos manter de pé, nos levantar, nos encher da tua presença. Porque quando nós estamos cansados, decaídos, pela sua riquíssima misericórdia, ele vem sobre nós e nos dá esperança para continuar caminhando. Capítulo 3 fala sobre a igreja, propriamente sobre a igreja. Que a igreja é uma grande família. Você perdeu essa aula. Algumas pessoas perderam essa aula. Igreja é uma grande família. E o alvo da família é a maturidade. Maturidade é o quê? Capacidade para vivermos juntos em irmandade, sem ferirmos uns aos outros. Isso é ser uma pessoa madura. Maturidade. O alvo do capítulo 3, do primeiro tópico, é que ele fala que a igreja é uma grande família. E para vivermos juntos, precisamos ter maturidade. O outro alvo é que a igreja é um campo. E como campo, o que soma para quem planta no campo é o quê? A quantidade. Eu já vi pregadores dizendo que Deus ele se agrada de qualidade, não de quantidade.
A gente vê isso nas escrituras. Então a igreja é um campo, e como campo a igreja precisa crescer. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, nós precisamos multiplicar. Já pensou se cada crente tivesse a responsabilidade em 2027 de orar por uma alma durante o ano todo? Montados 365 dias, Paulo, para tu orar por um pré-adolescente igual tu, para tu trazer ele para a igreja, um dos teus amigos do bairro. 365 dias. 365 dias para o Bruno trazer o amigo dele para ser crente. O Daniel outro, o Francisco outro, o Lucas outro, a irmã Cléo outro, a missionária outro, a Safira outro, o Felipe outro. Nós íamos entrar em 2028 com o dobro de crente que nós temos aqui na igreja. Uma alma por ano não é muito, é? Hã? O problema é que uns trabalham e outros ficam olhando. A casa de Deus é assim. Muita gente não se importa com a responsabilidade de trabalhar no reino. Acha que a responsabilidade do crente é vir para a igreja. A responsabilidade do crente é só de estar no templo. Não. A missão principal da igreja, vou dizer o que é: é espalhar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Essa é a visão principal da igreja. Não é estar dentro de templo, brigando por cargo, não. Que hoje nós estamos assim, quase doidos da cabeça. Dentro de igreja, brigando por cargo, alguém pisou no meu pé, alguém me empurrou, eu queria estar aqui. Larga isso de mão, irmão. Coloque no seu coração um sentimento missionário para orar por almas, por pessoa, que isto é que traz alegria no reino de Deus. Não é outra coisa, não. Tem L. Oswald escrevendo sobre missões. Ele diz que quando o pecador não vem à igreja, a igreja tem que ir até o pecador. Não tem como ficar só aqui dentro, debaixo do ventilador, sentado na cadeira, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não dá. Acorde. Acorde para essa realidade. Você quer juntar tesouro do céu? Quer juntar honra do céu? Quer ser reverenciado por Deus quando entrar pelos portões celestiais? Quer? Se torne um trabalhador do reino. Se torne um trabalhador do reino e respire almas. Expire almas. Viva almas para a sua vida. Não se iluda apenas com posições de igreja. E nem canta bem, prega bem, lê bem. Não entre por esse caminho, porque isso não leva o homem ao céu. Capítulo 3 ainda nos dá a esperança e a visão que a igreja é um templo, e como templo precisa de uma qualidade. Nós, como tribo de Deus, precisamos ter qualidade. Essa qualidade que Deus nos exige de nós é que transpira para o mundo um exemplo, um testemunho. O mau exemplo de um crente mais desvia as pessoas do que um bom exemplo para ganhar alma. Porque o escândalo, ele anda com mais facilidade do que o testemunho bom. Quando alguém pisa na bola, quando alguém escorrega na casca da banana, quando alguém, como diz a linguagem, quando alguém comete um pecado gravíssimo, sendo cristão, além de ele sofrer o trauma do pecado, ele também era como se ele pegasse um travesseiro de cama cheio de pena de ganso. Aí ele pegasse uma tesoura afiada, cortasse aqui a extremidade do travesseiro, e quando o vento
saiu de dentro do travesseiro. Bom, ele ia ficar gagá, Jesus ia voltar, ele ia morrer e nunca ia achar essas penas. Assim é um mau testemunho quando um crente dá. Então, na igreja, olha bem, os crentes que se congregam precisam ter qualidade de vida. Olhem para cá. Precisam ter qualidade de vida. Vida física, vida social e vida espiritual. Vida física, pessoal, tem a ver com você mesmo. Se você estiver doente emocionalmente, espiritualmente, você não acha prazer em fazer nada que glorifica a Deus. Só acha prazer em fazer aquilo que não glorifica a Deus. Tem que falar, eu sou doente, eu sou depressivo, eu tenho isso, mas só é doente para fazer as coisas erradas. Misericórdia, irmão. Agora eu sou doente, mas eu só sei fazer as coisas erradas, as coisas certas eu não faço. Então eu preciso estar bem comigo mesmo, irmão. Estar bem com a minha pessoa, como cristão. E Paulo vai dizer aqui, ó, eu não tenho do que me envergonhar diante de Deus. Eu não me julgo, nem os homens me julgam, e nem eu tampouco também me julgarei. Isso era Paulo dizendo. É porque de vez em quando tu tem que fazer isso aqui, ó. Ter o pescoço de coruja, virar para trás e olhar os rastros que você está deixando. Se eles são rastros bons ou rastros ruins. Capítulo 4, Paulo fala sobre os obreiros, líderes de igreja. E nós já falamos sobre o que é ser servo, o que é ser reveretas do grego, o que é ser escravo de Cristo, remador de navio. Faz de conta que a igreja, ei, irmão, ó, a igreja é um grande navio, um grande barco. E você é um servo de Deus, que está lá no porão. Ninguém está te vendo, mas o barco está andando, tu está remando, ó. A igreja está andando, tu está remando, viu? Isso é o papel do servo, trabalhar para o reino de Deus. Outra qualidade é a mordomia. Eu sou administrador do reino, e como administrador, eu preciso ter dedicação, empenho, esforço. Eu preciso ter o quê? Fidelidade, que nós vamos falar. Fidelidade. Eu preciso ter o quê? Paciência. Mordomo tem que ter paciência. Quem trabalha como chefe de cozinha de restaurante tem que ter paciência. De vez em quando volta um prato de lado do salão. Ó, está mal passado, essa bisteca aqui passa de novo. Se ele for um cara orgulhoso e diz, pode mandar o cliente embora, que eu não vou passar. Ele não vai dar para ser chefe de cozinha. Ele tem que ter paciência. Paciência é qualidade. Está queimada demais, eu queria mal passar. Alguém veio e derramou um copo d'água em cima da mesa. Chama um servo para poder enxugar. Está faltando guardanapo. Então, como mordomo, tem que cuidar da obra, tem que cuidar do seu departamento, tem que zelar do seu departamento, ter dedicação naquilo que você vai fazer. Esse é o propósito de quem é mordomo do reino de Deus. Eu sei, com todo esse trabalho que para vocês, para alguns irmãos aqui é glorioso, que eu faço aqui na 61, eu ainda não estou, nem nos pés do que é ser um mordomo de Deus. Nem os pés ainda. Eu deveria passar no mínimo 2 horas de joelho, orando por cada vida dessa igreja. Aí eu dizia, realmente eu amo as pessoas. Por que, pastor Walter? Olha bem para cá. Você nunca vai ver alguém orando por alguém que não ama. Só se ora por quem se ama.
E até digo mais, a mulher que ora pelo marido que é descrente, e ela não chora, a oração dela nunca vai chegar lá no reino de Deus. A mulher que tem marido descrente, ela tem que orar e tem que chorar. Porque o choro, em partes, demonstra o carinho que a pessoa tem e o sentimento que a pessoa tem por aquela pessoa que ele está orando. Então eu, como mordomo, ainda estou ainda dentro desse contexto, tentando me aperfeiçoar, mas faço o meu melhor. O outro requisito é que o mordomo precisa ser fiel. É um requisito de todo mundo que trabalha: servo, mordomo e fiel. Tem pastor que ele trabalha em igreja e ele rouba o dinheiro dos irmãos, ele altera relatório. Eu vou vir aqui no depósito comprar qualquer coisa no depósito para a igreja. Aí eu peço para o dono do depósito: ei, tu pode botar R$100 a mais nessa nota? Para quê? Para eu me pegar os R$100 e botar no meu bolso e gastar com minha própria família ou comigo mesmo. Está sendo fiel? Nunca está sendo fiel. Tem obreiro que ele faz um orçamento para uma festa, reúne a liderança, faz um orçamento para a festa. Estou falando sobre fidelidade. Um orçamento para a festa. Eu, pastor, quem é líder de departamento, faz um orçamento para a festa e ele bota o orçamento lá em cima. Para quê? Para sobrar alguma beiradinha para ele meter no bolso. Parece que eu até estou falando uma linguagem que vocês já viveram, né? Apurou 5 mil, 10 mil, ninguém sabe para onde o dinheiro foi, não tem prestação de conta, não tem leitura de relatório para os crentes. Não é para os irmãos cobrar, não, é para os irmãos saber em que está sendo investido o dinheiro. E quando o líder não é fiel, ele faz esse acréscimo. Ele aumenta. Às vezes quando eu cheguei aqui no depósito, ali do outro lado, na Nova República, e aí eu perguntei: quanto é tal isso? Ele disse: é tanto. Eu digo: a senhora pode me dar um desconto? Pastor, tu pede desconto de tudo. Aí eu botei as 2 mãos assim no balcão e disse assim: é porque o dinheiro não é meu, é dos crentes. Ela olhou e disse: o senhor é diferente. Tem gente que não quer nem saber quanto é, ele faz é pagar. E isso, a infidelidade do obreiro tem trago sobre a igreja desconfiança, tem fechado o coração de muita gente, que não só acusa a igreja. Não, irmão, não é só a igreja que é culpada. O obreiro precisa trabalhar também com transparência. Para quê? Para que gere confiabilidade. Confiabilidade. Já teve igreja que eu dirigi que os tesoureiros, eles eram maus, diabólicos. Pastor, isso vai para o YouTube. Vai, eu sei. Mal. Eles eram tão maus que as ofertas ficavam para a igreja. Eu sendo pastor presidente de lá. E o dízimo ia para o tempo central, pois o tesoureiro transformava o dízimo em oferta para ficar na igreja. E a igreja 10 anos sem orar por alma, ninguém se sustentava, não ia para frente. Aí um dia um chegou para mim: pastor, o que está acontecendo? Vocês estão roubando a Deus. São ladrão, estão roubando a Deus. Deus não é menino para que a gente possa prometer para ele algo e não cumprir. Uma das grandes qualidades de Deus para conosco, qual é? É a fidelidade. E ele diz: ainda que vocês sejam infiel, mas
Quem está entendendo, diga amém. O que é o contrário à fidelidade? Infidelidade. A pessoa que é infiel no pouco vai ser fiel no muito, irmão? Hã? Vocês estão calados. Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada? A pessoa que é fiel no pouco, que é infiel no pouco, vai ser fiel no muito? Nunca. Tem gente que ele começa, olha bem, ele arruma um emprego. Pastor, ele ora por mim, arrumar um emprego, pastor. Eu estou com 10 anos desempregado, não consigo trabalhar. Aí o pastor vai orar para Deus. Deus olha para o pastor e bota no coração dele: rapaz, olha, eu conheço essa pecinha desde a hora que nasce. Eu sei quem é. Mas tu está pedindo, eu vou fazer. Aí Deus dá um emprego para aquela pessoa para ganhar um salário mínimo. Aí ele devolve todo mês R$152, que é o dízimo de um salário mínimo baixo, 1.520. 152. Mas ele passa a ganhar 3.000. Aí ele tem que devolver R$304, se ele ganhar 520. Aí ele passa a ganhar 5.000. Aí a casca já começa a apertar. Ele já tem que devolver 510. Aí quando ele vai receber o dinheiro, quando a pessoa é fiel a Deus, o primeiro dinheiro que sai do orçamento não é para pagar o supermercado, não. O primeiro dinheiro que sai é para devolver o dízimo, a 10ª parte. Porque você vai ficar com 90 e 10 vai para a obra de Deus. E esses 10 para a obra de Deus é que vai ajuntar para ti tesouro no céu. Alguém hoje me perguntou: pastor, como eu posso ajuntar tesouro no céu? Eu disse para ele: semeando no reino de Deus. Porque Cristo disse isso, não foi? Semeando no reino. Aí o coração dele já se fecha. Poxa, 510? Poxa, é muito. Para onde é que vai esse dinheiro? 510. Aí ele já começa a se tornar investigador. E quando ele passa a ganhar 10.000, que é 1.000 e pouco. Então, se você não é fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar no mundo. Eu disse: não, pastor, mas alguém que não é crente não devolve dízimo e cresce, irmãos. Deus não tem compromisso com quem não serve a Deus. Deus não tem compromisso com quem não ouve a sua palavra. Deus não tem compromisso com ele. A herança dele já está o quê? Reservada para eles. Vou dizer uma pepita para vocês, tá bom? No dia do julgamento final, alguém vai ser julgado por conhecer e não fazer. E alguém vai ser julgado por não conhecer. Quando a pessoa que é infiel a Deus, lá do mundo, não serve a Deus, se apresentar diante de Deus, sendo ele infiel a vida toda, e ele dizer: Deus, é o seguinte, Deus, eu não te conhecia, eu não sabia a tua palavra. Aí Deus vai mostrar para ele Romanos, que o livro de Romanos diz que ninguém ficará oculto de ver a sabedoria ou o conhecimento de Deus. Ele vai dizer: cara, tu é muito sério de consciência. Eu te abençoei tanto. Quanta riqueza eu não te dei. Dos teus irmãos, tu foi o mais abastado. Dos teus amigos, eu te enriqueci. Isso não era motivo de tu reconhecer que tem um Deus no céu que te abençoou? Outros serão julgados, porque quando se apresentavam, eu era muito pobre, e eu tinha pena de tirar o dízimo para dar para a igreja. Deus não vai dizer, mas sempre tem alguém pedindo no lugar da gente, né?
Eu acho que lá vai ter alguém que vai dizer: fraco na fé, tu é um fraco, fraquinho, tu acha que tu ia passar fome se tu invertisse no meu reino? O que é a promessa que está feita? Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocar. Traga todos os dias na casa para que haja mantimento em vossa casa, e fazei prova de mim, se eu não fecharei a janela do céu. É isso? Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida. O que não dá porque tem pena é fraco de fé, não tem confiança, cometeu pecado por não acreditar. O que não dá por avareza também será condenado, e o que não deu porque não conhecia também será condenado, porque não teve consciência de saber que quem o abençoava era Deus. Não vai ter como escapar. Pastor, por que agora não acontece nada? Irmãos, todo mundo que está, nós temos um dia de um acerto de conta. E muitas coisas que nós fazemos de errado hoje, e aparentemente nós não estamos pagando, está reservado para aquele dia do acerto de conta. E tem gente: eu estou me dando de bem, eu estou navegando, chupando, só na malandragem. Vai, supa na malandragem. Vai chegar aquele dia que o juiz vai estar diante de ti e julgará todas as coisas. Seja fiel a Deus. Seja fiel, como a Bíblia diz, em tudo. No andar, no falar, no pensar, no vestir, no fazer para Deus, no contribuir. Seja fiel a Deus. Quando você lê esse capítulo 4:2, que fala sobre a fidelidade, que Paulo diz: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache, diga, fiel, verdadeiro. O que Paulo está dizendo? Que durante a vida que ele trabalhou para Jesus na terra, ele foi fiel em todos os momentos a Deus. E hoje nós vivemos numa dimensão. Eu vinha hoje com essa filha ali, lá do tribunal de moto. E quando eu estou andando de moto assim, a minha mente ela viaja, olhando para frente e viajando, imaginando: meu Deus, nós estamos no fim do mundo, estamos perdidos, cara. Eu ando devagar. E aí eu imagino: meu Deus, quanta gente na igreja com dupla personalidade. Uma personalidade para os status, uma personalidade para o Facebook, uma personalidade para o Instagram, uma personalidade para o WhatsApp e uma personalidade aparente. Aquela pessoa que às vezes tu vê bem vestida, com a roupona lá no pé, tu desconhece a foto dela no Instagram, tu não conhece ela lá. Tu desconhece ela no Facebook, nas postagens dela. Tu desconhece os pensamentos que ela apoia. A gente vê aqueles comentários, né? Embaixo. A gente desconhece. Quem tu olha às vezes aqui e olha para os status dele, tu descobre que aqui ele sorri, ele abraça e parece ser até uma pessoa que perdoa, mas nos status tu percebe que a pessoa é rancorosa. Ela sempre bota uma frase lá que simboliza rancor. Irmão lá, ele desmiuça o que é mentira nesse livro. Ética pastoral. Ele vai desmiuçar e mostrando versículo por versículo.
E a missionária, ela está lendo a Bíblia e ela, em Deuteronômio, tem a passagem lá que fala que mentir é um dos maiores pecados. E era uma ordem de Deus que o ser humano não mentisse, que os irmãos não fossem falsos uns com os outros. Cada um fala a verdade com o seu irmão. Mas aí o diabo tem o seu, vem também. Isso é trigo. O joio está dentro do trigo. E vem quando tu quer dar um pontapé no joio, tu não pode. Por quê? Meu Deus, tem que deixar crescer junto. Ei, haja paciência para tomar conta de joio. Haja paciência para tomar conta de bode. Porque o pastor ele é formado com natureza de ovelha, para tomar conta de ovelha. Mas quando a ovelha não é ovelha, bote sofrimento nas costas do pastor. Pega a chifrada de todo jeito, pesada, bode é para frente, é saliente. Haja vista quem cria, está bem aqui, um criador de bode. O bicho é saliente. E outra coisa, é fedorento. Tu chega perto de um bode novo, ele já fica já querendo e mais outro, bode é covarde. A ver na tua frente ele não vem, mas na hora que tu vira a porta, ele ajuda. Mas a gente, como pastor, precisa tomar conta de todos. Eu, no início da minha caminhada, eu ainda cheguei a orar umas 2 vezes, reclamando de igreja para Deus. Até o dia que Deus me repreendeu e disse: rapaz, já quero. Tu é servo, tu é mordomo de uma noiva. Toma conta da noiva com carinho e entrega ela com pureza. Fale a verdade, pregue a verdade, haja com fidelidade com ela, que tu receberá o teu galardão. Não tente dominar, que a noiva não é sua. Não tente ter força sobre ela, como diz Pedro, porque ela não é sua. Ela tem um dono, e esse dono ama ela, deu a vida por ela, e até hoje dá a vida por ela todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Preciso ser fiel em todas as áreas da minha vida. No pouco, no muito, de longe, de perto. Por que de longe de perto, pastor? O abrir outro parece. Tem gente que quando tu olha ele lá no centro, não é a mesma pessoa do que ele está aqui no bairro. No bairro aqui ele é uma pessoa, lá no centro ele é outra. Tem gente que tu olha ele no centro, se for o pastor na rua grande, as cabeças sempre vai passando, né? De longe ele olha o pastor, ele tem que entrar numa rua com 120 no quarto, igual um babalé. Porque ele está de mantelado, brincando desse tamanho na orelha, calça de leve, no meio da canela, blusa de alça botando no sovaco. E aí ele tem vergonha de tocar o pastor. Então a única saída que ele tem é escapar. Tem esse negócio, né? Isso é triste. Triste mesmo. Você esconde de nós, dos pastores, dos dirigentes, dos líderes. Quero ver esconder de Deus. Quero ver esconder do Pai. Que a Bíblia diz que os olhos dele é como tochas de fogo. Os pés dele são como latão que saiu da fornalha. Quer dizer, não tem terra que ele não pise. Se ele pisar no Polo Norte, tem que se derreter um jeito. Tem que encontrar a terra firme. Não tem jeito. Bem na frente, no peito, na faixa está escrito: Rei
fiel. Mas a maior qualidade é quando ele abre a sua boca. A Bíblia diz que quando ele abre a sua boca, sai da sua boca uma espada afiada, que corta para lá, para cá, e ela é revelada em Hebreus 4:12, que diz: a palavra de Deus é mais afiada do que espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos de qualquer ser humano e os sentimentos do coração. Então não tem como escapar, meu filho. Não tem como escapar. E você percebe que Paulo ele fala aqui, 10 minutos para nós concluir, fala sobre o julgamento. Vê aqui o versículo 4. Versículo 4. 3. Todavia a mim, muito pouco me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então, olha, tem gente que vive em detrimento de outras pessoas. Pastor, eu devo me importar com o que as pessoas falam de mim, pensam de mim? Deve, se aquilo que eles estão falando é verdade. Alguém diz que eu sou ignorante, é verdade? Eu devo me importar com isso, porque ignorância não é uma das qualidades que um crente que nasceu de novo pode ter nele. Então eu devo me importar. Tem gente que quando já está doente emocionalmente, diz: eu não me importo com o que as pessoas falam. Você está quebrando uma ética bíblica, porque um dos mandamentos de Atos é como Cristo disse: ser-me-eis a minhas testemunhas. Eu devo me importar com o que as pessoas falam de mim. Se o que eles estão falando é verdade, se o que eles estão falando é mentira, eu devo ter alta estima para sobreviver e não me importar. Mas se o que eles estão falando é verdade, eu devo baixar a cabeça como servo de Deus, me submeter e obedecer e mudar a minha maneira de ser. Lá em casa eu tenho uma dificuldade, e às vezes eu sou até criticado por alguns, até amigos mesmo de ministério. A minha esposa conquiste o espaço dela na igreja, conquiste com a vida dela, com a dedicação dela, com o empenho dela. Eu estou de trás apoiando. Eu apoio o que é certo. Eu não apoio nada que é errado de ninguém mesmo. Nem meu mesmo eu não apoio. Meus filhos, conquiste o espaço dele. Felipe, conquiste o espaço dele entre os auxiliares. Conquiste o respeito da igreja. Sabia? Conquiste o respeito da igreja. Pastor não deve ser omisso. Viu? Que tem pastor que a mulher faz o que quer, o filho faz o que quer na igreja. Em vez de ele ficar do lado que é certo, ele fica do lado que é errado, botando pano morro. Me desculpe dizer, mas você está longe de ser fiel, um obreiro fiel, como Paulo vai dizer. Cada um com que. É isso que Paulo está falando aqui. Eu não tenho do que me envergonhar. Eu trabalhei com vocês estes anos aqui, e não tenho do que me envergonhar. Não estou preocupado do juízo humano, porque Paulo olhava para dentro de si e não via nada que pudesse envergonhar ele diante das pessoas. O outro juízo por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Olhe bem para cá. Aqui eu vou abrir um parênteses nesse aqui. Quando a pessoa já está doente emocionalmente, e a Bíblia descreve isto como consciência cautelizada. O que é isso, pastor? Consciência cautelizada é quando você, olhe bem, vai andando, vou usar aqui uma linguagem, vai andando
pisou, primeira vez sentiu o impacto, viu? Foi embora. Vem de novo, você torna a pisar dentro do mesmo buraco. Tanto, aquele susto já não é mais o mesmo. É a segunda vez. Torna a voltar, pisa de novo no mesmo buraco. Você já vai preparado. Ali tem um buraco, eu vou pisar dentro dele. Aí você vai pisar dentro do buraco, você já se prepara para o impacto. É que quando você acostuma a andar pisando em buraco, pouco tempo. Aí a sua mente se acostuma. Tem crente, irmão, que ele já está com a mente corrompida, consciente. A Bíblia fala da mente cauterizada, não fala? A mente cauterizada, o que é isso? Eu peco, mas aquele pecado não dói mais em mim. Eu não me sinto mais. Eu não tenho mais sentimento para mim me arrepender daquilo ali. Eu erro uma vez, poxa, eu errei, filho. Meu filho, me perdoa, eu não faço mais. Porque eu erro de novo. Com pouca de novo. Aí aquilo para mim vira o quê? Uma mania. A mente cauterizou. Essa pessoa já perdeu a capacidade. Virou um sociopata. Virou igual um maníaco. O maníaco ele mata hoje. Quando a polícia prende ele, que leva ele para a sala de interrogatório, ele jura pela mãe dele, pelo pai, ele chora. Quando sai de lá, já está caçando outra vítima para matar. Cautelizou a mente. Esse é o segredo da mente pura. De não se acostumar com o pecado. De não conviver com ele. Você precisa aprender a se arrepender sempre e não cometer mais o mesmo pecado, senão você vai acostumar com o pecado. Quer ver um exemplo? Vou usar um mais clássico para me sair desse tópico. 3 minutos para as costas. Eu não venho para a igreja hoje. No dia que eu não venho para a igreja, por doutrina, eita, perdi um culto, irmã Maria do Carmo, eu nunca perco um culto, mas eu perdi o culto hoje. Ei, aí o teu subconsciente diz assim, que nada perdi, é só um culto, o teu erro é só um culto, não é nada não. Aí, no outro, tu perde de novo, ela já não fala mais como antes. Outras pessoas também perdem. Por que eu não posso perder? Que da boca de gente todo inventa desculpa de todo jeito. Na terceira vez o diabo descobre o que o diabo resta para tu não vir para a igreja. Quando tu está passando vestido, viu? Que tu dá uma voltinha, tu esquece o ferro, queima o vestido, a sandália quebra o cabelo, o marido fala uma coisa para ti, é derramado um copo d'água, na hora que tu vai beber água, aí tu te exame, eu não vou para a igreja hoje. Aí já era para ti. Pode cortar a mortalha. Já era. Para ti já era. Se tu não parar, se tu não te refazer, se tu não te estruturar, se tu não buscar o discernimento de Deus, tu é vencido pelas estratégias do diabo. Do diabo. Então eu não me julgo. Por quê? Por que eu não me julgo? Às vezes o meu juízo não é correto. O meu juízo não é sério. E quando você olha, no final do capítulo, Paulo fala sobre os 3 tribunais. Primeiro tribunal dos homens. Segundo tribunal da consciência. Terceiro tribunal de Deus. Ele não era julgado nem pelo tribunal dos homens, era um homem íntegro. Ele não era julgado pelo tribunal da consciência dele, porque ele sabia que tudo que ele tinha feito com amor, com dedicação, e o que ele não fez, não fez. E também não será julgado pelo tribunal de Deus, porque ele sabe aonde pisou e o que fez. E esse capítulo, esse livro, quando nós chegarmos no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, que vai falar sobre casamento, divórcio, aí aqui a casca vai cair, meu filho. Pode botar a coraça nas costas.
E pode passar borracha e passado. Porque tem gente que às vezes vive só de lembrança de passado. Esqueça isso. Se refaça todo dia. Se renova em Cristo. Se renova em Deus. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se refaça todo dia e busque a fidelidade e a perfeição de Cristo. Alguém perguntou agora, pastor, por que o senhor fica tão preocupado quando alguém faz um comentário sobre a área 61 no grupo? Eu fico doente. Eu fico doente alguém jogar na minha cara o erro meu e eu, displicentemente, não lutar para mudar a vida. Eu acho que o homem não pode ser assim. Homem que veste calça, viu? Homem que não carrega a garrafinha d'água, homem que não senta em cima do pé, viu, irmão? Homem é diferente. Homem tem espírito de cangaceiro mesmo, quando se trata para ele mesmo. A maior vergonha para um homem casado é a mulher viver jogando na cara dele os erros dele e ele nunca criar vergonha na cara para mudar, irmão. Como também vice-versa. Uma mulher de vergonha, uma mulher sábia, não é sábia não, sábia, viu, irmão? Uma mulher sábia, ela não recebe 4, 5 repreensões ao mesmo tempo do marido. Deus pediu, irmão, o Felipe chegar, papai, o senhor fez isso, papai. Para mim o senhor está sendo, tu é doido, eu adoeço. Eu morro, isso aí. Isso é muito triste. Para um homem de Deus viver isto. Imagina o pastor Zé me chamar a atenção uma vez, 2 vezes, eu como auxiliar dele, 4 vezes, e eu descaradamente não atentar para isto. Isso é muito triste. Eu aprendi trabalhando com liderança de igreja que quem não sabe ser servo, não sabe ser líder, não sabe liderar. Se você não tem humildade para ouvir, para fazer, para obedecer, para se submeter, você está longe de ser um líder. Por que o bom servo é um bom líder? Porque o bom líder, ele precisa compreender o servo e saber que tipo de sentimento ele sente. Vamos ficar de pé. Levante a sua mãozinha direita, não é esquerda não, direita, e ore ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, somos os teus servos, nós somos os teus mordomos na terra, e tu exiges dos servos, dos mordomos, que sejam fiéis, Pai. Nos ajuda a ser fiel na tua presença, a cumprir os teus mandamentos, as tuas ordenanças, Deus. Porque muitos de nós ainda vivem displicentemente, mas nós queremos nos aperfeiçoar em Ti. Como está escrito em Mateus 5,48, quando tu olha para os discípulos e diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que ande a marca. Sim, nos ajuda, meu Deus, nesta reta final de vida, nesta reta final de século, ou no início deste século 21, Senhor, da pós-modernidade. Venha nos ajudar a discernir a tua vontade, a discernir o teu querer, a obedecer a tua palavra. Firma os nossos pés, Deus, na rocha que é a Bíblia Sagrada. Não deixa, meu Deus, que as influências do mundo, as tendências
ajuda a ser ovelha, ajuda a obedecer a tua palavra, ajuda a ser crente de verdade, para que tu possa abrir as janelas do céu sobre nós e derramar a bênção sem medida. Leva-nos em paz, abençoa as programações semanais. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. E a igreja diz: amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, os que recebem em todos os lugares desta terra. Digam amém. Deus abençoe.